Hoje, na classe de adultos, estudaremos a primeira lição do primeiro trimestre de 2024, que tem como título A Origem da Igreja. Nos próximos 3 meses, faremos a exposição das 3 lições que compõem esta revista, publicada pela CPAD e comentada pelo pastor José Gonçalves. Queremos lembrar aos nossos irmãos que já gravei um vídeo anterior a esse, falando sobre os objetivos e as características do trimestre. É um vídeo de abordagem geral, fizemos a indicação de materiais complementares e discorremos acerca de orientações pedagógicas específicas para as aulas que serão ministradas a partir desta revista. O link está aqui no card. E meus irmãos, além deste vídeo introdutório, essa abordagem geral sobre a revista, temos também 2 aulas da nossa conferência de escola bíblica dominical. A primeira aula ministrada pelo pastor Tiago Rosas, onde ele abordou de forma geral o que é a eclesiologia, e a segunda aula foi com o pastor Magno Lessa, onde ele falou sobre a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Então, a título de introdução, você tem a aula que eu gravei e você tem a aula desses 2 pastores que estão aqui na plataforma da ferramenta EBD. Provavelmente, se você está me assistindo por meio do YouTube, as aulas da conferência não estão mais disponíveis. Porém, se você se tornar um aluno assinante da ferramenta EBD, você não somente terá as 2 aulas com o pastor Tiago Rosas e Magno Lessa disponível, mas também todos os materiais da ferramenta EBD. Você terá pré-aula, terá o subsídio, o infográfico, o fluxograma, o slide profissional, o material de marketing e divulgação, isto é, a locução profissional, o motion, todas as artes, além de cursos de capacitação e preparação para o professor de escola bíblica dominical. Tudo isso você adquire durante 1 ano, é uma assinatura de 1 ano, por o preço de 1 livro. Vê só, 1 ano de ferramenta EBD, recebendo todas as semanas materiais exclusivos por o preço de 1 livro. E o link está aqui na descrição do vídeo. Um abraço aos meus irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube. Desejo a todos vocês um trimestre abençoado. Só peço que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o like aqui. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Os meus irmãos da ferramenta EBD, feliz 2024 para todos vocês, que seja um ano de aprendizado e edificação por meio da exposição da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Lembrando que vocês nos abençoam e nós procuramos de todas as maneiras abençoar vocês com um material de qualidade, um material bíblico e teológico. Direto ao ponto, meus irmãos, eu quero apenas pincelar o subtítulo da nossa lição, Origem, Natureza e Vocação, tendo em vista que o pastor Magno Lessa já pontuou muito bem essas questões aqui. Essa expressão, o corpo de Cristo, nós veremos com mais propriedade na lição de número 2, onde estudaremos as imagens, as metáforas que a Bíblia se utiliza para falar a respeito da igreja. Porém, acho necessário fazer um rápido resumo sobre origem, natureza e vocação. São os fundamentos da eclesiologia, são os fundamentos da revista. Quanto à origem da igreja, nós entendemos que ela está fundamentada, ela paira sobre a obra redentora de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não está fundamentada, firmada em um homem fraco e falível, mas no próprio Cristo. E é por isso que ela segue firme, triunfante e vitoriosa. A igreja tem a sua origem na morte e ressurreição de Cristo e foi estabelecida no dia de Pentecoste. Sobre a sua natureza, a igreja, ela é incrível, meus irmãos. A igreja, ela é espiritual, pois ela é formada por pessoas que nasceram de novo pela fé em Jesus. A igreja é santa, pois ela é separada do pecado e consagrada a Deus. A igreja é universal, pois ela abrange todos
todos os salvos em Cristo, de todas as nações, línguas e culturas. A igreja é local, pois ela se reúne em comunidades específicas para adorar a Deus e edificar uns aos outros e testemunhar do Evangelho. Então você consegue perceber essa natureza abrangente da igreja. Não reduzimos a igreja a um ajuntamento local, ainda que a igreja possa ser definida assim. Não reduzimos a igreja a um templo, não reduzimos a igreja a uma pessoa, a um membro. Então você vê que a natureza da igreja, a essência da igreja é muito abrangente. Sobre a vocação da igreja no mundo é glorificar a Deus em tudo que faz. Qual a razão de a igreja existir? Qual a razão de ser igreja? É glorificar a Deus em tudo o que faz. A igreja é chamada para ser sal da terra e luz do mundo, influenciando a sociedade com os valores do reino de Deus. A igreja é enviada a pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Lembra da revista passada, do quarto trimestre de 2023? Pois bem, nós falamos muito sobre a vocação da igreja. A igreja é equipada com dons espirituais para servir uns aos outros e ao próximo com amor. A igreja é esperançosa, pois ela aguarda a volta de Cristo, que a levará para a glória eterna. A igreja serve a Deus com alegria e esperança, alcançando o mundo para Cristo. Origem, natureza e vocação. Esses pontos serão expandidos nas 3 lições que temos adiante. O nosso texto áureo, ele nos diz o seguinte: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Comparando as traduções, a paráfrase NTLH diz: Pedro respondeu. Esse texto aqui ele está encaixado no período em que a igreja nasce. E Pedro vai mostrar como é que se faz parte da igreja. Ele mostra a chave de entrada: arrependimento. Ele diz o seguinte: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Um texto muito importante para a discussão de tópicos mais à frente na exposição desta lição. A verdade prática nos diz: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então, nós temos aqui 3 pontos importantes. A igreja é a família de Deus. Efésios 2:19 fala sobre esse aspecto da igreja como família. A Bíblia também vai falar que a igreja não foi comprada com sangue de touros e bodes. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 e 1 de Pedro capítulo 1, versículo de número 18. A igreja foi comprada por um alto preço. Qual foi o preço da igreja? O sangue precioso de Jesus. Então a igreja é valiosa. A igreja é cara para Deus. Tem gente que despreza a igreja. Tem gente que trata a igreja com desdém, desvaloriza a igreja. Mas no céu, os anjos, os seres celestiais sabem o preço da igreja. A igreja custou caro, custou o sangue do Filho unigênito de Deus. E a mesma igreja é selada com o Espírito Santo. Isso aqui fala de garantia, né? Deus deu o seu Espírito como garantia de que todas as suas promessas se cumprirão integralmente. E a garantia é que Ele já nos deu o seu Espírito. A igreja tem o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Os nossos objetivos dentro desta aula são, em primeiro lugar, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. E por povo de Deus aqui, o autor vai incluir, penso eu assim entendi, povo de Deus, o autor vai incluir o Israel étnico e a igreja. Em segundo lugar, apresentar a igreja como criação divina. A igreja foi idealizada por Deus e não por homens. E por último, identificar a igreja como a comunidade
de salvos. Veja, preste atenção na progressão aqui presente nos objetivos, não é? Vamos falar sobre a trajetória do povo de Deus, vamos falar, conforme o objetivo de número 2, vamos apresentar a igreja como criação divina e de forma bem específica vamos identificar a igreja como a comunidade dos salvos. Então não são todos os homens que fazem parte da igreja. A igreja é uma comunidade dos salvos, daqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esses objetivos serão cumpridos mediante a exposição e a aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. A introdução nos diz o seguinte: nesta lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a Igreja de Deus, longe de ser uma mera associação de pessoas, é uma instituição divina. Se guarde de falar mal da Igreja. Se guarde, não é? Guarde a sua boca de atacar a igreja ou de alguma forma prejudicar a igreja, porque ela não é de homens, ela é uma instituição divina. Nós vamos, em 13 lições, estudar os aspectos, as características da igreja, origem, natureza e vocação. E o trimestre, ele se encaixa dentro de um aspecto teológico porque a eclesiologia é o ramo da teologia que estuda a natureza, a origem e a estrutura e também a missão da igreja cristã. A eclesiologia busca compreender a natureza da igreja como corpo de Cristo, sua relação com Deus e com os crentes, sua função na sociedade, sua missão de proclamar o evangelho e fazer discípulos. A eclesiologia também aborda questões relacionadas à liderança eclesiástica, as ordenanças, a adoração e a comunhão dos santos. Em resumo, a eclesiologia busca compreender o significado e o propósito da igreja dentro do plano de Deus para a redenção da humanidade. Então, vamos estudar a eclesiologia. A partir do estudo da eclesiologia, vamos conhecer, os muitos aspectos da igreja. A declaração de fé das Assembleias de Deus, e é bom que você utilize bastante a nossa declaração de fé, porque você vai ficar sempre alinhado com o que pensa as Assembleias de Deus, com o que pensa o pentecostalismo clássico. Ela diz o seguinte sobre a igreja, na sua página 119 e 120. Cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos, de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e 18. Essa pedra, fundamento, é o próprio Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, conforme diz Atos 4 e 11. Tendo a doutrina dos apóstolos por fundamento e Jesus a principal pedra de esquina, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2 e 20. Ela, a igreja, é a coluna e a firmeza da verdade. É a comunidade do Senhor. Além de Assembleia Universal dos Crentes em Jesus, o vocábulo igreja refere-se a um grupo de crentes em cada localidade geográfica. A igreja local, né? Igreja local, igreja universal. Ensinamos que a igreja é una e indivisível, um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo. A igreja envolve um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que foi manifesto aos santos na Nova Aliança. Pastor José Gonçalves, como veremos, está bem alinhado a todos os detalhes que estão postos aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus. E nós já vamos começar a perceber isso no ponto de número 1. O povo de Deus na Bíblia e na história. Dentro desse ponto aqui, nós temos definições de palavras como carral e eclésia. Então preste atenção. Eu particularmente,
evito estar trabalhando muito definição do grego e do hebraico, porque, no geral, o público da escola dominical é formado de pessoas simples. E a maioria das pessoas não guardam definições do grego e do hebraico. O que elas guardam são ilustrações, aplicações e explicações. Porém, dentro da ferramenta EBD e aqui no YouTube, o nosso maior público é de professores. Então você precisa conhecer no detalhe as definições de palavras do hebraico e do grego. Não necessariamente você vai precisar conhecer grego e hebraico, mas as definições é interessante que você conheça para que em classe você tenha segurança para explicá-las. O primeiro subponto vai falar no Antigo Testamento. Então, Pastor José Gonçalves vai olhar para o Antigo Testamento e vai levantar considerações sobre o povo que Deus tinha separado nesse período da história. A revista diz, o termo Kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Então preste atenção nas expressões que ele está utilizando. Um ajuntamento do povo. Esse povo, ele não denomina como igreja. Ele prossegue. Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de se reunir-se em assembleia. Então, se olha para a definição dessa palavra kahal, que foi traduzida pela Septuaginta como eclésia, né? Ele vai analisar a palavra propriamente no Antigo Testamento, e ele vai dizer que essa expressão não se refere à igreja, mas um ajuntamento de pessoas que são convocadas a deixarem suas tendas, a deixarem suas casas e se reunirem e se congregarem para ouvir a voz de Deus. Uma congregação, um ajuntamento de pessoas. Dessa forma, Kahal é descrito como o povo reunido, Deuteronômio 4:11. Congregação do povo, Juízes 20:2. Multidão, 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Congregação de Israel, grande ajuntamento. Agora, preste atenção aqui, eu deixei até sublinhado no subsídio seguinte. O termo kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico. Olha o entendimento do pastor José Gonçalves quanto ao povo de Deus na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. É o Israel étnico, uma nação que se juntava ou se reunia, tanto com fins culticos ou não. É importante que os professores e os alunos da escola dominical prestem atenção no seguinte: o pastor, ele está nesse ponto aqui, revelando sua abordagem eclesiológica. Pastor José Gonçalves, ele tem uma abordagem eclesiológica dispensacionalista. O que é que isso quer dizer? Ele faz distinção entre Israel, o Israel étnico, e a igreja. Ele olha para esses dois povos como povos diferentes. Há uma abordagem eclesiológica, e essa abordagem ela segue muito um aspecto de continuidade entre os dois testamentos, em que a igreja, ela toma o lugar de Israel e todas as promessas voltadas a Israel agora se cumprem na igreja. A posição que o pastor José Gonçalves segue e que as Assembleias de Deus seguem é uma posição mais de descontinuidade. As promessas do Israel étnico são para o Israel étnico e as promessas da igreja são para a igreja. São dois povos distintos. No livro da lição, o pastor José Gonçalves ele enfatiza isso aqui. Ele diz o seguinte: convém destacar que o significado de kahal como congregação ou congregação do Senhor, embora mantenha alguma semelhança semântica com eclésia, com a eclésia neotestamentária, não significa dizer que a igreja já existia no Antigo Testamento. Na verdade, kahal apenas diz que o Senhor tinha um povo debaixo do Antigo Pacto. Então, para fins de explicação, os irmãos em classe devem entender que a igreja é um povo e o Israel étnico é um povo. A igreja não suplanta o Israel étnico. O Israel étnico não deixa de existir ou não tem o seu lugar tomado pela igreja. O ponto ou subponto de número 2 diz: o termo grego eclésia se refere à igreja cristã.
Palavras do pastor José Gonçalves. Né? E agora aqui ele está falando sobre essa expressão, eclésia, eclésia, acho que é assim que fala, né? Ele está falando sobre essa expressão agora num sentido mais estrito, restrito, né? Mais específico. Ele diz o seguinte, se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Então, o que é que o pastor aqui ele está dizendo? Ele está fazendo uma comparação entre os termos, né? É um tópico de definição, carral e eclésia. Carral, diz ele, se refere especificamente ao Israel étnico no Antigo Testamento. E eclésia se refere especificamente à igreja. É um termo que define um povo específico. Ele vai dizer no livro de apoio o seguinte: no Antigo Testamento, o uso do termo carral se refere ao povo de Deus no seu sentido étnico. Vamos apenas repetir o que já falamos, não é? Enquanto no Novo Testamento, a eclésia não possui esse sentido. A eclésia no Novo Testamento é constituída por pessoas de todas as raças, línguas e povos. E o mais significativo é que a eclésia no Novo Testamento tem a função de tornar-se a eclésia, o ajuntamento, a congregação, a igreja. Tem a função de tornar-se a habitação, o templo do Espírito Santo, o que não acontece com o povo do Antigo Pacto. Assim, podemos destacar que, no Novo Testamento, a eclésia se refere aos crentes nascidos de novo e não simplesmente a um ajuntamento de pessoas. Nesse contexto, Israel e a igreja ocupam papéis distintos no plano de Deus. Isso aqui é eclesiologia dispensacionalista. A eclesiologia dispensacionalista, lógico, vai influenciar na escatologia. E olha, irmãos, isso é maravilhoso porque uma matéria teológica está dependendo de outra. Elas se encontram, elas se entrelaçam. Se eu entendo que Israel é um povo distinto da igreja, eu entendo que há promessas, há profecias escatológicas que são direcionadas a esses dois povos. Ele prossegue dizendo, um não é a extensão do outro, como observa o Greg Allison, ambos participam à sua maneira do reino de Deus e de suas bênçãos multiformes. A igreja foi idealizada por Deus para ocupar um lugar de destaque na plenitude dos tempos. A sua importância é inegável. Israel, contudo, não ficou esquecido por Deus. A seu tempo terá o cumprimento aquilo que o Senhor projetou para essa nação. As promessas para o Israel étnico vão se cumprir e as promessas da igreja também se cumprirão. O Justo Gonzalez, em sua obra Breve Dicionário de Teologia, na página 166 e 167, diz o seguinte: o termo eclésia, né, deriva do grego, aliás, o termo igreja não é deriva do grego eclésia, através do latim, eclésia, isso aqui vai falar sobre a disciplina que estuda a igreja, a eclesiologia. Aí ele diz o seguinte: mesmo que sempre se refira, ele está falando sobre a expressão eclésia, mesmo que sempre se refira à comunidade dos fiéis, o termo igreja tem diversos significados segundo o seu contexto. Algumas vezes se refere à congregação local, como no caso da igreja de Éfeso, ou a igreja se reunirá esta noite. Outras vezes se reúne. Outras vezes inclui todos os crentes em todas as partes, como em Efésios 3:10, ok? Também é utilizado como nome de uma denominação ou comunidade de fé particular, quando se fala a Igreja Assembleia de Deus ou a Igreja Presbiteriana. Então ele discorreu aqui sobre os contextos em que a palavra eclésia aparece e os seus significados. O John Davis, em sua obra Novo Dicionário da Bíblia, na página 593, ele diz o seguinte: igreja, traduzido como eclésia, traduzido como igreja, que nos estados da Grécia significava a reunião dos cidadãos convocados às assembleias legislativas ou para outros fins, né? Ele vai dizer isso aqui. O sentido secular da palavra. Mas o que nos interessa é aqui. Os escritores sagrados empregam essa palavra para designar uma comunidade que reconhece o Senhor Jesus Cristo como supremo legislador
e que congregam para a adoração religiosa. Veja sempre o sentido específico, o sentido mais próprio, mais aplicado, voltado àquilo que é sagrado da expressão eclésia. Eu trouxe também aqui um trecho do Stanley Horton, de sua Teologia Sistemática, página 537 e 538, quando ele diz o seguinte: a palavra eclésia é empregada frequentemente com referência a todos os crentes nascidos de novo, independentemente de suas diferenças geográficas e culturais. A Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, seja como for, o significado bíblico de igreja refere-se primeiramente não a instituições e culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo. Então, meus irmãos, o que é que a gente pode depreender como desdobramento dessas definições? Gastei muito tempo aqui. Primeiro, igreja não é uma pessoa só, não é? Porque o sentido mais primitivo da palavra, eclésia, é ajuntamento, é congregação, é assembleia, é um povo, né? Veja a expressão coletiva, é um povo chamado para fora. Então, uma pessoa só, ela não é a igreja. A igreja é o ajuntamento do povo de Deus. Os ímpios, eles podem congregar-se no templo, eles podem fazer parte da igreja local, daquele povo que se reúne no templo, mas igreja é só quem nasceu de novo. Não confunda igreja com templo, né? Eu vou para a igreja. E a gente fala ir para a igreja em referência ao templo. A igreja não é o templo. A igreja é o ajuntamento do povo de Deus. E não dá para ser crente sozinho. Ah, eu tomo uma ceia pela internet, eu sou crente que não se junta com eu sou igreja, porque a igreja sou eu. Não, a igreja é o ajuntamento do povo de Deus. Você sozinho é membro. E se você é um membro que não congrega, você é um membro amputado, que vai apodrecer e vai morrer. Então a palavra nos dá base para fazer essas aplicações. No terceiro subponto, ele vai falar sobre a história da igreja cristã e o livro de apoio. No livro de apoio, a intenção do comentarista fica mais evidente, fica melhor explicada. Qual é a intenção aqui do pastor José Gonçalves? Pelo menos penso eu na minha leitura e interpretação. Ele quer mostrar a diferença que há entre a eclesiologia católica e a eclesiologia protestante. São eclesiologias completamente diferentes, principalmente quanto à sua origem, quanto ao seu fundamento. O título da lição não fala sobre a origem da igreja? Então, a eclesiologia católica vai dizer que a igreja tem como fundamento Pedro. A eclesiologia cristã, por outro lado, diz que não. O fundamento da igreja, a igreja tem a sua origem em Cristo. Ela é inaugurada no Pentecostes, mas ela está firmada em Cristo. Olha o que é que diz o credo católico. A igreja santa, católica, apostólica e romana, como a mãe e mestra de todas as igrejas, o pontífice romano, o sucessor do bem-aventurado Pedro, chefe dos apóstolos e representante vicários de Cristo. Esta é a verdadeira fé católica, sem a qual ninguém pode estar em estado de salvação. Então quem salva não é Jesus, quem salva é a igreja. Igreja católica, né? Então você observa aqui que a igreja católica é posta como sendo a igreja mãe, absurdo, o Papa como sendo sucessor do apóstolo Pedro e vigário de Cristo, e a fé católica como garantia de salvação. Eclesiologia católica. A eclesiologia protestante nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Nos diz que a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa pedra não é Pedro. O próprio Pedro vai dizer que Jesus é a pedra. Se você pegar Atos 4:11, Pedro vai pregar, ou é 2:38, eu me esqueci agora o texto, mas eu vou trazer aqui dentro do subsídio, né? Pedro vai dizer que ele é a pedra, que os edificadores rejeitaram. Ele vai mostrar também, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4-8, que Cristo é a principal pedra de esquina. Então, ele não é a pedra. Cristo é o fundamento da igreja. E é por isso que a igreja não é abalada contra os ataques diante dos ataques do inferno, diante das pressões que o mundo impõe. A igreja não é abalada porque ela está firmada em Cristo. A igreja, a eclesiologia protestante se difere da
eclesiologia católica nesse aspecto de fundamento e em muitos outros. Ponto de número 2. A igreja como criação divina. Olha aí o que é que diz o subponto 1. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, diz a lição, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja, na mente de Deus, portanto a igreja já existia. 2 pontos aqui que eu quero falar com vocês nesse primeiro subponto. Vamos lá. O primeiro. A igreja não é a gente trata a igreja como um parêntese na história, não é? A era dos gentios, o período dos gentios. E a igreja ela não foi um acidente. Porque quando a gente fala sobre essa questão de um hiato, um parêntese, um período de tempo, a era dos gentios, parece que a igreja foi um plano assim às pressas. Não. A igreja já existia na mente de Deus desde a eternidade. Às vezes se utiliza algumas nomenclaturas assim, não é? E dá a entender que quando se utiliza esse tipo de nomenclatura, que a igreja surgiu ali, ninguém sabia, parece que Deus não sabia da igreja até um momento ali da história em que a igreja surgiu. Não, Deus é presciente. Quando Adão pecou, Deus já tinha o plano da salvação elaborado. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E dentro desse plano já estava ali de forma embrionária na mente de Deus a igreja. Até que a igreja foi gerada na plenitude dos tempos, não é? Quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e derramou o seu Espírito. A igreja, ela nasce no dia de Pentecoste. Então ela já existia na mente de Deus. Ainda que os santos do Antigo Testamento não tenham recebido nenhuma revelação profética a respeito dela. Então, assim, tem gente que encontra citações proféticas no Antigo Testamento, tem gente que não. Mas a verdade é que a igreja já era uma realidade na mente de Deus. Segundo ponto aqui que eu quero destacar é chamar a sua atenção para esse texto aqui de Efésios 3, versículo 3 ao 6. Por que eu quero destacar esse ponto? Porque esse texto aqui, ele é passível de discussão. O mistério aqui que foi revelado, esse mistério é Cristo. E a lição trata esse mistério como se fosse a igreja. Então, alguns, como é o caso do pastor José Gonçalves, vão entender que o mistério revelado é a igreja. Outros entenderão que esse mistério não é a igreja, esse mistério é Cristo. E ambas as posições têm as suas razões. E para que você não chegue em classe sem saber, não é, dessa questão, eu já estou lhe adiantando aqui, não é? Especificamente esse texto aqui. Mas isso não desabona a realidade de que a igreja já existia como um ideal na mente de Deus, certo? Subponto de número 2, a igreja como uma realidade concreta. Então, a igreja era uma realidade na mente de Deus, mas na história ela se torna realidade concreta, ela passa de fato a existir. A lição diz, como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. Quando a igreja passou a existir de fato? Uma pergunta que o comentarista faz. Quando ela se estabeleceu em sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. É minha posição e a posição do pastor José Gonçalves e também a posição das Assembleias de Deus. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Então preste atenção, eu sublinhei essa parte do texto aqui da lição para que você entenda que ela é importante, porque ele está lhe dando um argumento que comprova que a igreja, no período de Cristo, ainda não era uma realidade concreta. Ela se torna concreta no Pentecoste. Jesus ele vai dizer que sobre esta pedra ele edificaria. Então preste atenção numa ação futura. Ele edificaria a sua igreja. E nós entendemos que assim a igreja ela nasce no Pentecoste. Mas nos círculos teológicos, essa questão de origem da igreja é muito discutida, meus irmãos. Se você pegar a teologia do Erickson, a teologia do Wayne Grudem e diversas teologias, eles vão discutir essa questão de
quando surgiu a igreja? Qual a origem da igreja? Uma teologia que você conhece, que é a do Stanley Horton, ele diz o seguinte, ó, nos círculos teológicos, a questão da origem exata da igreja do Novo Testamento tem sido alvo de muitos debates. Aí olha o que Stanley Horton pontua. Alguns têm adotado uma abordagem bastante ampla e sugerem que a igreja existe desde o início da raça humana, incluindo todas as pessoas que já exerceram a fé nas promessas de Deus a partir de Adão e Eva. Outros apoiam um início verotestamentário para a igreja, especificamente nos relacionamentos pactuais de Deus e seu povo a partir dos patriarcas e continuando durante o período mosaico. Mas muitos estudiosos preferem uma origem neotestamentária para a igreja. Mas neste contexto também há diferenças de opinião. Alguns, por exemplo, acreditam que a igreja foi fundada quando Cristo começou publicamente seu ministério e chamou os 12 discípulos. Sobejam os pontos de vista, inclusive o de alguns ultradispensacionalistas que acreditam não ter a igreja começado realmente antes do ministério e viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós seguimos aqui nessa questão aqui a maioria dos estudiosos. Eles acreditam que sejam pentecostais, evangélicos ou reformados, eles acreditam que as evidências bíblicas são favoráveis ao dia de Pentecostes em Atos 2 para a inauguração da igreja. Pastor José Gonçalves, como exposto na revista no livro de apoio, segue essa corrente, já falamos sobre isso aqui, que a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Essa posição é defendida por pentecostais e reformados. Eu deixei aí um texto do Norman Geisler para você avaliar. Tem um texto aí bem grande do Norman Geisler, leia com muita atenção. Subponto de número 3, a igreja no Pentecostes. Meus irmãos, é uma coisa incrível, não é? O surgimento da igreja. A igreja nasce e logo quando nasce ela cresce. Ela começa a crescer de forma espantosa, com a pregação de Pedro, com o ministério dos apóstolos em Jerusalém, em seguida com os ministérios, não é? Os ministérios o que acontece em Samaria, o que acontece na Judéia, e como ela larga suas tendas até os confins da terra por meio do apóstolo Paulo. A igreja cresce, a igreja nasce no Pentecoste, desde então ela vem se expandindo por todo o mundo. O Millard Erickson, ele observa que Lucas não emprega a palavra eclésia no seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes em Atos dos Apóstolos. Este fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período abrangido em Atos. Imediatamente, após aquele grande dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes reunidos, a igreja começou a propagar poderosamente o evangelho, conforme fora predito pelo Senhor Jesus Cristo em Atos 1:8. A partir daquele dia, a igreja continuou a propagar-se, a aumentar-se no mundo inteiro, mediante o poder e a orientação daquele mesmo Espírito derramado. Então, a igreja aqui ela nasce 50 dias depois da morte de Cristo, 10 dias depois de sua ascensão, e ela recebe o poder do Espírito para o desempenhar de sua vocação. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. O ponto de número 3, vamos lá. Ponto de número 3, a igreja como comunidade dos salvos. Oh, glória a Jesus. Deixa eu até olhar aqui, meus irmãos. Passei muito tempo. Pronto, vamos lá. Estava conferindo aqui se ainda está gravando o áudio, certo? Vamos lá. A igreja como a comunidade dos salvos. Primeiro subponto, regenerados pelo sangue de Cristo. A regeneração, novo nascimento, conversão, são expressões sinônimas, não é? A conversão é o lado visível, não posso dizer o lado físico, mas o lado visível, né, do crente salvo. É quando o crente deixa o mundo e passa agora a viver para Deus, ele se converte. Né? Ele dá as costas para o mundo e começa a caminhar agora em direção a Deus. A regeneração é aquilo que acontece por dentro. Novo nascimento, nova criatura. Então a igreja como comunidade dos salvos, aqueles que foram regenerados pelo sangue de Cristo, fazem parte
né, da igreja. Esse subponto, ele diz o seguinte: no Pentecoste, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas, que fizeram uma profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Você pode ter a carteirinha de membro, você pode ter sido batizado nas águas, mas você pode não fazer parte da igreja universal, o corpo místico de Cristo. Você é associado de uma congregação local, mas pode não ter o nome escrito no livro da vida. Porque isso não se dá por adesão. Não é assim, ó, você é a igreja, agora eu sou a igreja. Não é uma declaração. O que inclui a pessoa na igreja, no meio do povo de Deus, é a conversão, é o novo nascimento. Foi justamente isso que Jesus disse a Nicodemos. Ele diz o seguinte: olha, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. A igreja não é o reino, ela faz parte do reino. Mas aqui, aquele que não nasce de novo, não pode fazer parte do povo de Deus. Aí, o versículo de número 5 diz: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Então, como é que se faz parte do corpo de Cristo? Por meio do arrependimento, da conversão, do perdão de pecados, da fé. Nicodemos fazia parte da sinagoga, era membro do Sinédrio, mas não era membro da igreja de Cristo. Me permitam um anacronismo. Então tem muita gente que faz parte de uma instituição local, mas não faz parte da igreja, porque o acesso à igreja não é por adesão, mas por conversão. Subponto de número 2, selados pelo Espírito Santo. Presta atenção nisso aqui. Eu acho que o texto que melhor a gente poderia falar que é o texto de Efésios, não é? O Espírito Santo é como um selo, como uma garantia. Todos nós que fomos salvos por Jesus temos o Espírito. E assim, o fato de termos o Espírito é uma demonstração que estamos em Cristo, que fazemos parte do corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo não pode ser dado ao mundo. O ímpio não tem o Espírito Santo. Mas, irmão Murilo, eu não falo línguas estranhas, eu não sou batizado com o Espírito Santo, não. Isso aí é outra coisa. Todo crente salvo, ainda que não seja batizado com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Entendeu? E aqui, meus irmãos, eu queria só fazer uma diferençazinha rápida, já que pontuei, né, aqui no subponto 1, essa questão de, às vezes, você fazer parte de uma instituição local e não fazer parte da Igreja de Cristo, não ter seu nome escrito no livro da vida. Me permita aqui fazer uma rápida diferenciação entre batismo nas águas e batismo do Espírito Santo. Não é batismo no, é batismo do Espírito Santo. Preste atenção. Batismo nas águas é uma declaração pública de fé. Você está declarando que morreu para o mundo e agora vive para Cristo. Por meio do batismo nas águas, a gente vai falar sobre isso mais à frente, por meio do batismo nas águas, você passa a fazer parte da igreja local. Você se torna um membro da igreja local. Agora, por meio do batismo do Espírito Santo, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Daqueles que serão arrebatados, ou daqueles que estão salvos em Cristo Jesus. E isso fica muito claro com o texto que ele usou aqui. 1 Coríntios 12, versículo de número 13. O Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. Isso aqui é um batismo de iniciação. É por meio do Espírito que nós somos agregados à Igreja Universal dos Santos. É o Espírito Santo quem faz isso. Então há uma diferença entre batismo do Espírito Santo e batismo nas águas. Por exemplo, um candidato a se batizar nas águas, na igreja local, tem batismo nas águas aí na tua igreja, não é? Se ela é uma igreja cristã, bíblica, tem batismo nas águas. Não é que o candidato ao batismo ali, quando ele vai descer as águas, ele vai ser salvo mediante o batismo nas águas. Não. Se ele for um crente convertido de verdade, ele já faz parte do corpo de Cristo. Ele já é membro da igreja de Cristo, antes do batismo nas águas. Você entendeu aí? Deu para entender, não deu?
Aí, o subponto de número 3 vai mostrar a diferença do batismo de Cristo e do batismo no Espírito Santo. Presta atenção. Quem nos batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. Jesus é quem nos batiza no Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. Temos o batismo nas águas, temos o batismo de iniciação, né, que é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo, e temos o batismo de capacitação, que é Cristo quem nos batiza no Espírito Santo. Eu penso que você entendeu aí esses últimos subpontos, certo? Em conclusão, nós podemos dizer que nesta lição aprendemos, em primeiro lugar, o desenvolvimento do povo de Deus ao longo da Bíblia e da história cristã. Em segundo lugar, a igreja surgiu como um ideal de Deus na eternidade, tornou-se realidade concreta no Pentecoste. E, por fim, como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, é uma lição de introdução. Nas próximas lições nós seremos mais aplicativos, principalmente na lição de número 2, será uma lição maravilhosa, talvez uma das lições preferidas minhas deste trimestre, e você não pode perder. Eu espero que essa aula seja bênção de Deus para a sua vida e que os demais recursos, inclusive um material complementar que já postamos na plataforma da ferramenta, né, seja bênção de Deus para a sua vida. Deus abençoe, um ótimo início de ano, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.